Olá, pessoal! Eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos responder uma questão de raciocínio lógico-matemático da Funiversa. Vamos ao enunciado. Rafael, Souza, Carlos, Jairo e Adão, papiloscopistas da Polícia Civil do Estado de Goiás, nasceram em Goiânia, Ceres, Anápolis, Abadiânia e Rio Verde, não necessariamente nessa ordem. No mês de janeiro, eles participaram de um curso de especialização em Goiânia para aprimorar e padronizar procedimentos referentes a locais de crimes. Rafael, Carlos e o nascido em Rio Verde desconhecem pesquisas necropapiloscópicas. O que nasceu em Anápolis dividiu alojamento com Adão. Rafael, Carlos e Jairo zombaram do sotaque do que nasceu em Abadiânia. No almoço de final do curso, o que nasceu em Goiânia, Carlos, Jairo e Souza, comeram um delicioso frango com pequi e o de Anápolis preferiu churrasco. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que... Pessoal, para resolver esse tipo de questão, nós vamos montar aquela tabelinha que a gente já aprendeu. Então, a melhor maneira de responder essa questão é montando a tabela. Então, aqui em cima, nós vamos ter os nomes dos amigos. Eu vou representar, como cada um tem uma letra diferente, pela primeira letra do nome de cada um deles. O R para o Rafael, o S para o Souza, o C para o Carlos, o J para o Jairo e o A para o Adão. E aqui nas colunas as cidades de cada um deles. Vou botar aqui o G, O, para representar Goiânia, CE, Ceres, AN, Anápolis, AB, Abadiânia e RV, Rio Verde. Então agora a gente monta aqui, pessoal, nossa tabela. E nós vamos marcar um X nas opções que a gente for excluindo, que a gente vê que não tem chance de ser. Porque aí fica mais fácil a gente saber qual será a alternativa correta. Então, voltando aqui para o começo, ele fala: no mês de janeiro, eles participaram de um curso de especialização em Goiânia para aprimorar e padronizar procedimentos referentes a locais de crime. Rafael, Carlos e o nascido em Rio Verde desconhecem pesquisas necropapiloscópicas. Então, Rafael, Carlos e o nascido em Rio Verde. Então, eu posso dizer que Rafael e Carlos não são nascidos em Rio Verde. Então, Rafael, aqui Rio Verde, ó, eu boto um X. Carlos, Rio Verde, eu boto um X. Então, eu sei que eles não são nascidos em Rio Verde, porque Rafael, Carlos e o nascido em Rio Verde desconhecem. Então, eles não são nascidos em Rio Verde. Continuando, o que nasceu em Anápolis dividiu alojamento com Adão. Então, eu sei que Adão não nasceu em Anápolis. A gente marca um X aqui, Adão, Anápolis. Eu sei que Adão não nasceu em Anápolis, porque ele divide apartamento com o que nasceu em Anápolis. Rafael, Carlos e Jairo zombaram do sotaque do que nasceu em Abadiânia. Então eu posso dizer que Rafael, Carlos e Jairo não nasceram em Abadiânia. Rafael não nasceu em Abadiânia, nem Carlos e nem Jairo. Carlos e Jairo. Então Rafael, Carlos e Jairo, eu posso afirmar que eles não nasceram em Abadiânia, porque eles zombaram lá do sotaque do que nasceu em Abadiânia. No almoço de final do curso, o que nasceu em Goiânia, Carlos, Jairo e Souza comeram um delicioso frango. Então eu sei que Carlos, Jairo e Souza não nasceram em Goiânia. Carlos, Jairo
e Souza, eu sei que eles não nasceram em Goiânia. Então eles comeram um delicioso frango com pequi e o de Anápolis preferiu churrasco. Então eu também sei que Jário, Carlos e Souza também não nasceram em Anápolis. Então, Anápolis, Carlos, Jairo e Souza também não nasceram em Anápolis. Ele fala, ó, no almoço, o que nasceu em Goiânia, Carlos, Jairo e Souza comeram frango com pequi e o de Anápolis preferiu churrasco. Então eu afirmo que esses três nem nasceram em Goiânia e nem em Anápolis. Então, com essas informações aqui, pessoal, a gente já pode dizer onde cada um deles nasceu. Ó, para Carlos, a única opção que sobrou foi Ceres. Então, ó, vou botar um círculo aqui. Então, Carlos nasceu em Ceres. Se Carlos nasceu em Ceres, eu sei que os outros, nenhum deles nasceram em Ceres. Então, para Jairo agora, ó, sobrou só Rio Verde. Jairo só pode ter nascido em Rio Verde. Se Jairo nasceu em Rio Verde, nenhum dos outros nasceu em Rio Verde. A gente vê agora que para Souza sobrou apenas Abadiânia aqui, ó. Então eu posso dizer que Souza nasceu em Abadiânia. Se Souza nasceu em Abadiânia, nenhum dos outros pode ter nascido em Abadiânia. Para Adão sobrou apenas Goiânia. Aqui então, para Adão, apenas Goiânia. Se Adão nasceu em Goiânia, nenhum dos outros pode ter nascido em Goiânia. Então, para Rafael, sobrou apenas Anápolis. Então, agora eu sei onde cada um deles nasceu. Ó, Adão nasceu em Goiânia. Carlos nasceu em Ceres. Rafael nasceu em Anápolis. Souza nasceu em Abadiânia. E Jairo nasceu em Rio Verde. Sabendo disso, vamos às alternativas para ver qual a correta. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que Adão nasceu em Ceres e Souza nasceu em Rio Verde. Adão não nasceu em Ceres e Souza não nasceu em Rio Verde. Então isso aqui está errado. Rafael nasceu em Goiânia e Jairo nasceu em Abadiânia. Rafael em Goiânia e Jairo em Abadiânia, isso aqui também está errado. Souza nasceu em Anápolis e Carlos nasceu em Ceres. Souza em Anápolis, não. Carlos em Ceres, sim. Só que ele está dizendo aqui e. Souza em Anápolis e Carlos em Ceres. Se um é falso, então tudo aqui, a sentença toda vai ser falsa. Letra D. Carlos nasceu em Abadiânia. Carlos, Abadiânia, não foi. E Rafael em Anápolis. Rafael foi em Anápolis, só que Carlos não foi em Abadiânia. Como eu tenho um I, as duas proposições tinham que ser verdadeiras. Então, letra D também está errada. E letra E, Jairo nasceu em Rio Verde. Jairo nasceu em Rio Verde. E Adão nasceu em Goiânia. Adão nasceu em Goiânia. Então, a letra E é a única alternativa correta. Espero que tenham entendido, pessoal, e até a próxima.